ONU, vamos acompanhar. Meu país está em guerra, lutando por sua vida. Depois que eu ouvi as mentiras sobre o meu país por muitos líderes neste púlpito, eu decidi vir até aqui e dizer a verdade. Eu decidi vir aqui para falar pelo meu povo, para falar pelo meu país, para falar pela verdade. E esta é a verdade. Israel procura a paz. Israel quer a paz. Israel fez paz e nós faremos paz de novo. Enfrentamos inimigos selvagens, violando a nossa propriedade, mas temos que nos defender. Esses selvagens assassinos, os nossos inimigos, não querem apenas nos destruir. Eles também querem destruir a nossa civilização comum e voltar à era de terror escura. Como eu falei no ano passado, eu disse que nós enfrentamos a mesma escolha que nos coloca diante da população de Israel milhares de anos atrás. E nós temos a terra prometida. As nossas ações vão determinar se vamos oferecer à futura geração maldição ou a bênção. As agressões, a bênção da reconciliação entre árabes e judeus nos dias seguintes daquele discurso. Houve a normalização das relações entre a Arábia Saudita e Israel. Isso nunca esteve tão perto, mas aí veio a maldição do 7 de outubro. O Irã apoiou o Hamas para realizar os ataques contra Israel e realizaram atrocidades inimagináveis. Eles mataram pessoas, eles estupraram mulheres. Eles queimaram bebês vivos. Eles mataram famílias inteiras, bebês, avós, pais. Isso nos lembra o nazismo do Holocausto. O Hamas matou pessoas de diferentes países e levou reféns para Gaza. Israel conseguiu recuperar alguns reféns, incluindo 117 que voltaram vivos. Nós ainda estamos lutando pelo retorno dos reféns e alguns familiares desses reféns estão conosco hoje. Eu quero que vocês se levantem. Com isso, com eles está Steve, que o filho dele morreu num festival de música, E esses assassinos, monstros, tiraram a vida do filho dele e o corpo dele foi levado para Gaza. Um corpo é refém. Outro homem que foi assassinado, o corpo dele também foi levado para Gaza. Assim como o corpo da filha dele, que morreu também no mesmo festival de música. Outro que está aqui conosco, que o irmão dele também foi assassinado. E outro que ainda é refém em Gaza. Kibbutz que foram destruídos por ataques terroristas do Hamas.
Outro que o pai foi morto e suplicou pela vida no chão enquanto era morto pelo Hamas. Eu vou prometer, nós vamos devolver os seus entes queridos e não vamos terminar enquanto essa missão seja concluída. Senhoras e senhores, a maldição do 7 de outubro começou quando o Hamas invadiu Israel a partir de Gaza, mas isso ainda não acabou. Israel vai assumir as forças para se defender em mais 6 frentes de guerra organizadas pelo Irã. O Hezbollah também nos ataca pelo Líbano. Desde então, eles lançaram 8.000 foguetes contra as nossas cidades, contra as nossas crianças, nossas populações. 2 semanas depois, o Irã, o Houthi, que é apoiado pelo Irã, também lançou mísseis em Israel. Nós conseguimos interceptar os ataques, incluindo ontem em Tel Aviv. Nós vemos ações na Síria, no Iraque. Apoiados pelo Irã, os terroristas palestinos perpetuam terrorismo em Israel. No abril passado, pela primeira vez na história, o Irã atacou diretamente Israel contra o nosso próprio território, lançando 300 drones, mísseis de cruzeiro e mísseis balísticos. Eu tenho uma mensagem para Tera. Se você nos atacar, nós vamos atacar você. Não há lugar. Não há lugar no Irã que o exército de Israel não pode atingir. E isso é verdade em todo o Oriente Médio. Desde grandes terras até as menores, os nossos soldados podem atingir e podem defender com grande coragem, com sacrifício. E eu tenho outra mensagem para essa Assembleia Geral e para pessoas que estão fora dessa sala. Nós somos vencedores. Senhoras e senhores, enquanto Israel se defende contra o Irã e essas 7 frentes de guerra, há sangue, há maldição, isso não poderia estar mais claro. Esse é o mapa que eu apresentei no ano passado aqui. É o mapa da bênção. Mostra Israel e os nossos parceiros, formando uma ponte conectando a Ásia e a Europa, entre o oceano e o Mediterrâneo. Essa ponte, nós vamos traçar. Nós temos linhas de energia. Olhe para esse segundo mapa. É o mapa. Olha esse segundo mapa, é o mapa da maldição. É o mapa do terror que o Irã criou e impôs para a região do Mediterrâneo. O Irã fez esse arco. Ele corta os nossos negócios, destrói milhões, destrói as nossas nações, o comércio. Em uma mão, uma bênção brilhante, um futuro de esperança. Na outra mão, um futuro escuro. E se você acha que esse mapa escuro é apenas uma maldição para Israel, se você acha isso, então você deve repensar. Porque o Irã, a agressão do Irã, se não for checada, coloca em perigo todos os países do Oriente Médio e muitos países ao redor do mundo, porque o Irã coloca o seu radicalismo e isso vai além do Oriente Médio. É por isso que dar fundos para o terror destrói e coloca em risco uma guerra nuclear, e isso ameaçando o mundo inteiro. O mundo não pode fechar os olhos para a agressão do Irã, para a agressão externa. Isso tem que acabar. Isso tem que acabar agora.
Nações do mundo que suportam as pessoas do Irã vão se acabar nesse regime do mal. Os governos precisam não só apoiar Israel, mas devem se unir a Israel para barrar o programa nuclear do Irã. Nesse corpo do Conselho de Segurança, nós teremos uma deliberação em alguns meses e eu chamo todo o Conselho de Segurança para aprovar sanções contra o Irã, porque nós devemos fazer tudo o que está em nosso poder para garantir que o Irã nunca consiga armas nucleares. Por décadas, eu estou alertando o mundo contra o programa nuclear do Irã. As nossas ações têm que atrasar esse programa, atrasaram o programa por décadas, mas nós não o paramos, nós só atrasamos, mas ainda não paramos. O Irã agora procura colocar armas, ter armas nucleares para garantir a paz e a segurança de todos os nossos países, para a segurança de todo o mundo. Nós não podemos deixar que isso aconteça. E eu garanto para vocês que Israel vai fazer tudo o que está em nosso poder para garantir que isso não aconteça. Então, senhoras e senhores, a questão antes de nós é simples. Qual desses dois mapas que eu mostrei para vocês vai moldar o nosso futuro? Vai ser bênção, futuro, próspero para os nossos parceiros, para Israel? Ou será a maldição que o Irã coloca em nós, espalhando caos em todo o mundo? Israel já fez boas escolhas. Nós decidimos a bênção. Construímos parceria pela paz com os nossos vizinhos, enquanto lutamos contra as forças terroristas que ameaçam essa paz. Ano após ano, mulheres e homens das nossas forças vêm esmagando o Hamas em Gaza. No dia 7 de outubro, naquele dia, a invasão ocorreu em Israel e aqueles terroristas, 4.000 terroristas invadiram nosso país e lançaram 15.000 foguetes, invadiram as nossas zonas e naqueles túneis subterrâneos também, eles têm armas ali. Um ano depois, as forças israelenses capturaram mais da metade desses terroristas e destruiu 90% dos arsenais de foguetes deles. E também eliminou setores-chave do esquema armado do Hamas. As operações militares, destruímos quase metade, quase todas as organizações do Hamas. Agora, para a gente completar nossa vitória, estamos focados em mapear a capacidade de luta do Hamas e queremos destruir toda a infraestrutura terrorista. Enquanto isso, e eu direi isso mais uma vez, vamos ficar focados na nossa missão, trazer os nossos reféns para casa, e não vamos parar enquanto não concluirmos essa missão. Senhoras e senhores, mesmo que o Hamas seja destruído, tenha sua capacidade militar destruída, o exercício terrorista ainda será realizado em Gaza. Por exemplo, roubando a comida de agências que entram em Gaza. O Hamas rouba a comida e então aumenta os preços. Eles enchem as suas barrigas e enchem depois os seus caixões com as suas próprias populações. Eles roubam comida e aumentam os preços. E é assim que eles continuam no poder. Bom, isso também tem que acabar e nós estamos trabalhando para que isso acabe. E a razão é simples, porque se o Hamas fica no poder, isso vai reagrupar, rearmar e atar Israel de novo, assim como eles querem fazer. Então o Hamas tem que ir embora.
Imagine, para aqueles que dizem que o Hamas tem que ficar em Gaza, imagine uma pausa na guerra. Imagina uma pausa na guerra, na Segunda Guerra. Imagina o que os nazistas iriam fazer, como que iria reconstruir a Alemanha. Isso é ridículo, isso é inconcebível, não aconteceu antes e não vai acontecer agora. Isso é por isso que Israel vai rejeitar qualquer pausa na guerra em Gaza contra o Hamas. Não procuramos pausa em Gaza. O que nós procuramos é militarizar e tirar o radicalismo de Gaza. Só assim poderemos garantir que Israel, que será a última luta de Israel. Estamos prontos para trabalhar com as regiões, com outros parceiros, para suportar os locais e a administração em Gaza, aqueles que estão comprometidos com a paz e com a existência. Enquanto para os reféns, eu tenho uma mensagem. Eu tenho uma mensagem para os sequestradores do Hamas. Deixem os reféns ir embora. Deixem eles ir embora. Todos eles. Aqueles que estão vivos hoje devem ser retornados vivos. E aqueles que vocês brutalmente mataram devem voltar às suas famílias. Aquelas famílias estão conosco hoje em Israel. E eles merecem ter um local para descansar. Um local onde as famílias podem entrar em luto e se despedir. Essa guerra, senhoras e senhores, essa guerra pode chegar ao fim agora. Tudo o que tem que acontecer é o Hamas se render, abaixar as armas e soltar todos os reféns. Se eles não fizerem isso, nós vamos lutar até que cheguemos à vitória, a vitória total. Não há substituição para isso. Israel também tem que se defender do Hezbollah no Líbano. O Hezbollah é a pior organização terrorista do mundo. Eles têm tentáculos que se espalham em todos os continentes. Eles assassinam mais americanos e mais homens franceses do que qualquer outro grupo. Eles assassinam cidadãos de muitos países representados nesta sala. E eles atacam Israel muito nos últimos anos. Em muitos anos, sem provocação. Assim como o Hamas nos massacrou no 7 de outubro, o Hezbollah continua atacando Israel com mais forças nas nossas fronteiras e forçaram 60 mil israelenses a fugirem de casa nas nossas fronteiras. O Hezbollah lança ataques em cidades fantasma, transforma as nossas cidades em cidades fantasma. Então pense sobre isso e com os termos americanos. Apenas imagine, se o terrorismo acontece em San Diego e deixa cidades fantasma, se pergunte quanto que o governo americano iria tolerar isso. Por quanto tempo? Um dia, uma semana, um mês? Eu duvido que eles tolerariam por apenas um dia. E Israel está tolerando isso, essa situação intolerante, por quase um ano. Então eu digo, chega, basta é basta. Nós não descansaremos enquanto os nossos cidadãos possam voltar seguramente para casa. Não vamos aceitar que o exército terrorista fique na nossa fronteira e realize mais um massacre como o de 7 de outubro por 18 anos, o Hezbollah se recusou a aplicar a resolução da ONU que requer que eles movam as suas forças longe das nossas fronteiras. Em contrário, eles moveram suas forças para perto de nós, para perto do nosso país, ameaçando comunidades inteiras e lançando milhares de foguetes contra as nossas vilas, contra as nossas cidades. Eles lançaram foguetes e mísseis, não pelos campos militares, não por lá. Você sabe isso. Mas eles também lançam os foguetes e mísseis em locais, escolas, a partir de escolas, a partir de hospitais, em apartamentos, em casas
de cidades do Líbano. Eles colocam em perigo as suas próprias populações. Eles estão em cozinha, eles têm foguetes em garagens. Eu digo à população libanesa, eu disse isso. O Hezbollah está colocando vocês, ameaçando a vida de vocês. Não deixe que o Líbano sofra isso. Não estamos em guerra com vocês, libaneses. Estamos em guerra com o Hezbollah, que sequestrou o seu país e ameaça o nosso. Enquanto o Hezbollah escolher o caminho da guerra, Israel não tem escolha. E Israel tem todo o direito de remover essa ameaça e voltar e retornar os nossos cidadãos para suas cidades de forma segura. E é exatamente isso que a gente está fazendo. A semana passada, o sangue dos Estados Unidos e o sangue francês também vimos. Nós vamos continuar degradando o Hezbollah até que todos os nossos objetivos sejam concluídos. Senhoras e senhores, estamos comprometidos a remover a maldição do terrorismo, as ameaças de todas as civilizações. Mas você tem que realizar a bênção para que você tenha a bênção no Oriente Médio. Você tem que saber que, sobre todos nós, temos um acordo de paz entre Israel e Arábia Saudita. Estamos vendo as bênçãos do Acordo de Abraão. Milhões de israelenses voltaram desde a Península Arábica para países do Golfo. Negócios, turismo, as ventures, a paz. A paz. Eu digo a vocês, qual bênção que a Arábia Saudita nos traria, a economia iria ser reforçada, iria ajudar a transformar o Oriente Médio nossos dois países podem cooperar em energia, água, agricultura, inteligência artificial e muitos outros campos. Essa paz, eu garanto, seria histórica, uma reconciliação histórica entre a Arábia Saudita e Israel, entre islâmicos e judaísmo, entre Meca e Jerusalém. Enquanto Israel está comprometido em atingir essa paz, Irã está comprometido a acabar com isso. É por isso que um dos melhores momentos para conter o design iraniano é atingir a paz. Essa paz seria a fundação de uma aliança que incluiria Estados Unidos, Arábia Saudita e outros que escolheriam a paz. Iria causar segurança e prosperidade no Oriente Médio e traria muitos benefícios para todo mundo. Com a liderança americana, com esse apoio, eu acredito que essa visão pode se materializar e muito mais cedo do que muita gente acha. E como primeiro-ministro de Israel, eu farei tudo o que estará ao meu poder para fazer que isso aconteça. Essa é uma oportunidade que nós não podemos deixar voltar atrás. Senhoras e senhores, Israel fez a sua escolha. Buscamos seguir em frente para uma era de prosperidade e paz. O Irã fez a escolha dele. Eles querem voltar atrás para a era escura de terror e guerra. E eu tenho uma pergunta. E eu coloco essa pergunta para você. Qual escolha você vai fazer? Sua nação vai ficar com Israel ou vai ficar com a democracia da paz ou vai ficar com o Irã? Uma ditadura brutal que coloca terrorismo pelo mundo.
É uma escolha entre o bem e o mal. Não deve haver dúvida. Quando você fica com Israel, você fica com os seus próprios valores e os seus próprios interesses. Sim, vamos defender nós mesmos, mas também estamos defendendo vocês. Vocês contra um inimigo comum, contra o terrorismo, contra a violência que busca destruir o nosso jeito de viver. Então não tem que ter decisão, não tem que ter dúvida sobre isso. Mas infelizmente há dúvida, muita. Em muitos países. Isso é muito difícil de ouvir. O bem ou o mal, ou o mal e o bem. Nós vemos mais confusão quando Israel é falsamente acusado de genocídio, enquanto estamos nos defendendo contra os inimigos que estão cometendo genocídio contra nós. Nós vemos isso também. Quando Israel é absurdamente acusado pela Corte Internacional que está matando palestinos em Gaza. Que absurdo! Nós estamos ajudando a levar toneladas e toneladas de comida para Gaza. Isso significa calorias e calorias por dia para homens e mulheres em Gaza e crianças também. Nós vemos essa confusão quando Israel é falsamente acusado de atingir civis, de mirar civis. Não queremos ver uma única pessoa inocente morrer. Isso é trágico. E é por isso que estamos fazendo o máximo para minimizar essa tragédia em Gaza. Mesmo o inimigo que usa os civis como escudo, e nós estamos minimizando as casualidades civis. Nós mandamos mensagem, nós ligamos para todos os civis para que eles saiam das suas casas enquanto agimos. Nós vemos muita confusão profunda quando progressistas marcham contra a democracia em Israel. Eles não percebem que eles estão suportando o Irã e Teherã agindo em Gaza. As pessoas que protestam em universidades públicas, de acordo com o diretor da inteligência, o Irã está financiando muitos protestos contra Israel. O Irã financia protestos contra Israel. E há, inclusive, pessoas assim do lado de fora desse prédio agora, recebendo esse dinheiro. Senhoras e senhores, o rei Salomão proclamou, centenas de anos atrás, proclamou algo que diz respeito a vocês. Ele disse: não há nada novo abaixo do sol. Bom, na era de viagem espacial e inteligência artificial, esses argumentos são questionáveis. Mas uma coisa, aliás, uma coisa é inegável: não há nada novo na ONU. Não há nada novo na ONU. Take it from me. Pegando por mim, eu falei desse pódio como embaixador da ONU em 1984, exatamente há 14 anos. E no meu discurso, eu acho que era esse mesmo pódio. O meu discurso, eu falei contra a proposta de expulsão do corpo israelense. Depois eu me encontro aqui defendendo Israel contra essa mesma proposta. E quem está lidando dessa vez? Não Hamas, mas Abbas, o presidente da autoridade palestina, Mahmoud Abbas. Esse é o homem que diz que quer paz com Israel, mas ele ainda se recusa a condenar o massacre horrível do 7 de outubro. Ele ainda está pagando milhares de milhões. Quanto mais você assassina, mais você recebe. Ele ainda recusa o direito de Israel de existir e de se defender. Se você não pode se defender, você não pode existir, não na nossa vizinhança. Então é a mesma coisa. Estar neste palanque 14 anos atrás, eu disse aos financiadores: senhores, deixe o seu fanatismo na porta. Hoje eu digo ao presidente Abbas e a todos vocês que suportam essa resolução: deixe o seu fanatismo na porta.
O Estado judeu continua nas Nações Unidas, é uma instituição respeitável. Para os palestinos, aqui é uma corte. É uma corte. There's an automatic majority não, willing to demonize the Jewish state on anything. In this anti-Israel, flat não earth society, deve haver maioria para demonizar Israel nesta sala. Can muster a majority. Qualquer alegação pode ter maioria. Na última década, houve mais resoluções passadas contra Israel aqui na Assembleia Geral do que todo o mundo junto. Mais do dobro, desde 2024, esse corpo condenou 174 vezes Israel. E 73 vezes também. Isso é mais do que 1000 condenações ao Estado judeu. Que hipocrisia, que piada. Então, as Nações Unidas. Todos esses discursos que vocês ouviram hoje, todos nesse ano, não é sobre Gaza, é sobre Israel. Sempre foi sobre Israel, sobre a existência de Israel. E eu digo a você, enquanto Israel, enquanto o Estado judeu será tratado, até que sejamos tratados como os outros Estados, a ONU será... É tudo uma farsa, é uma farsa contra nós. Há um antissemitismo na ONU. Isso não surpreende ninguém. Mas os procuradores da Corte Internacional faz uma guerra contra mim e contra os ministros israelenses, líderes democráticos eleitos, e contra os promotores da Corte Internacional escolhem ameaçar Israel enquanto outras democracias são tratadas de um jeito, nós somos de outra. E isso é puro antissemitismo. Senhoras e senhores, os crimes de guerra não estão em Israel, estão em Gaza, estão no Iêmen, estão na Síria. Aqueles que defendem os crimes de guerra, aqueles que defendem o mal sobre o bem, a maldição sobre a bênção, aqueles que fazem isso devem estar envergonhados de si mesmos. Mas eu tenho uma mensagem para vocês. Israel vai vencer essa batalha. Vai vencer essa batalha porque nós não temos escolha. Depois de gerações, em que as nossas populações foram massacradas, assassinadas e ninguém levantou um dedo para nos defender, nós temos agora um Estado, agora temos um exército bravo, com coragem, e vamos defender nós mesmos. Como a Bíblia diz, a alternativa a Israel não faltará. O povo judeu, nos tempos modernos, a promessa anciã sempre foi cuidada, e é a verdade por todo o tempo. Israel não vai gentilmente... Nunca precisaremos... A tortura contra Israel. Israel sempre brilhará. As pessoas de Israel e para os soldados de Israel eu digo: fique forte e tenha coragem.
O povo de Israel vive agora, amanhã e para sempre. Muito obrigado.